E além da violência nas escolas, outra situação que merece atenção constante é o uso das redes sociais por crianças e adolescentes. Um caso grave chocou o país, que foi a morte de uma menina ao inalar desodorante. Segundo os pais, o ato teria sido motivado por um desafio na internet. Muito sério isso, né? Para nos ajudar a entender melhor sobre os limites do uso das redes pelos jovens, o repórter Marvin Pinho conversou com o psicólogo e traz os detalhes para a gente. Boa tarde, viu, Marvin? Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Esse caso chamou a atenção, né? Uma criança falecendo por consequências aí de brincadeiras envolvendo aerosol, mas também redes sociais, né? Uma trend de rede social ali. E para entender um pouco mais de tudo que envolve as questões de comportamento em casos como esse, a gente conversa agora com o Rafael Lukemeyer, que é psicólogo. Rafael, casos assim, né, eles acabam chamando muita atenção, essas brincadeiras chamam muita atenção de crianças, adolescentes. O que é tão atrativo nessas brincadeiras, nessas trends, para esse público? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Essas trends, essas brincadeiras acabam de fato sendo muito atrativas e não há de fato uma fórmula que eu possa dizer que seja geral. Elas vão passar pela subjetividade de cada criança. Então pode ser para desafiar, de certa forma, um pai que falou para não fazer, pode ser pela simples ingenuidade, pode ser pela adrenalina que ela possa querer sentir e também para talvez fazer parte de um grupo dentro do que ela está consumindo naquele momento. Multifatorial, então, né? E as dinâmicas ali em relação que envolvem as redes sociais, o número de curtidas, o alcance que aquela brincadeira pode ter, também acaba influenciando? Isso com certeza. E uma coisa bastante interessante de se salientar é que nós estamos na era da informação, da internet, dos compartilhamentos em massa, praticamente há um pouco mais de 15 anos. Então é normal que haja, inclusive, um mal-estar com relação aos pais, às próprias crianças e qualquer um que pare para refletir sobre como gerir de uma maneira saudável o próprio tempo com relação a essas informações. Então, de fato, as curtidas, a pressão social, elas acabam mesmo fazendo com que as crianças façam essa adesão também. E é um assunto complexo e ele não é resolvido por questões óbvias, tá? E então, tendo isso em mente, né, levando isso em consideração, como que os pais devem olhar para uma situação como essa, o que pode ser feito, né? Uma coisa que pode nortear, de fato, uma abordagem dos pais é o próprio entendimento da autonomia da criança e do adolescente, né? Você entender que eles conseguem refletir sobre as coisas que estão cercando eles naquele momento e que eles conseguem, a partir dessas reflexões, gerarem ações sobre aquilo. Então, você pode, por exemplo, pegar essa entrevista ou essa notícia, levar para eles e falar: filho, você viu o que aconteceu? O que você achou? Você faria um desafio como esse? Porque assim você acaba criando uma espécie de canal, sem ser intrusivo, de comunicação. E a partir disso você consegue inclusive ver que tipo de motivação poderia levar o seu filho a aderir a isso. Então você pode, por exemplo, entender que o seu filho ele tem uma propensão maior a fazer parte de grupos. Então você já pode trabalhar essa questão nele para que ele não faça adesão de desafios para, de fato, fazer parte de um grupo. Então, como não tem uma fórmula clara, né, tanto para a criança, para o adolescente aderir a uma trend como essa, é importante que a comunicação entre os familiares, pais e filhos, seja bem estabelecida, né? Exatamente. A comunicação é uma das coisas que mais vai prevenir esse tipo de coisa. Porque, como eu falei, você se comunicando e levando o seu filho a refletir sobre aquele determinado assunto, você vai abrir ali a caixa da própria ajuda, do próprio cuidado que a parentalidade precisa.
Perfeito. Rafael, obrigado pelas suas informações, pela sua participação. É importante a gente ter isso em mente, né, gente? Em casos como esse caso em si, ele mostra bastante essa questão que o Rafael trouxe da necessidade da comunicação, do contato e ter a percepção do que está acontecendo ali nesse espaço virtual, participar, né? A participação dos pais em todo esse processo é essencial. Volto com você. Com certeza, Marvin, muito obrigado, viu, pelas informações. Então é isso, sempre fiscalizar e acompanhar os sites e as redes sociais que as crianças acessam, viu? Isso é muito importante.